Olá, bem-vindo novamente ao nosso curso de PHP orientado a objetos aqui da CodeShare. Nesta nossa terceira videoaula nós iremos aprender sobre alguns conceitos, iremos criar uma conexão com o banco de dados, iremos falar sobre os modificadores de acesso de atributos e métodos e funções, e também iremos falar sobre o método construtor, ok? Então vamos começar aqui a nossa videoaula. Eu já preparei aqui algum material, algum código aqui. Primeira coisa eu vou começar falando é sobre o PDO. Vamos utilizar para fazer a conexão com o banco de dados PDO. PDO, que significa PHP Data Object, é um módulo PHP que foi montado sobre o paradigma de orientação a objetos, ok? Um paradigma orientado a objetos, e ele provê uma padronização da forma que o PHP vai se comunicar com o banco de dados. Porque antigamente a gente usava métodos. Se eu queria trabalhar com MySQL, eu tinha ali o meu módulo MySQL no PHP e trabalhava com os métodos do MySQL, que eram diferentes de, por exemplo, dos métodos quando eu estava trabalhando com o Postgre, vamos dizer assim. Os métodos de conexão eram diferentes e o PDO ele vem para acabar com essa gama de métodos diferentes e ele veio uma padronização para o PHP se comunicar com o banco de dados, ok? Mas ele surgiu a partir da versão 5 do PHP. Antes era feito desse jeito que eu falei, cada banco de dados tinha ali o seu módulo e seus métodos, suas funções que eram diferentes umas das outras, ok? E aqui nós vamos, como estamos trabalhando com orientação a objetos e o PDO foi um módulo criado sobre esse paradigma, nós vamos usar o PDO, que também é o mais utilizado hoje em PHP para conexão com o banco de dados, ok? Então nós vamos, na aula passada nós criamos nosso banco de dados, como podemos ver aqui. Criamos aqui um banco de dados com duas tabelas, ok? A tabela funcionários e produtos. Estou aqui no meu MySQL Query Browser, vocês podem ver aqui. E hoje nós vamos criar uma conexão. Como que vamos conectar o nosso programa, o nosso sistema, com esse banco de dados que criamos, ok? Então, primeiramente, eu criei aqui uma classe conexão. Como vocês já sabem como definir a classe, criamos aqui a classe conexão. E na classe conexão eu defini 4 atributos, ou seja, 4 variáveis aqui. Vamos aqui em cada uma. A primeira aqui é o host. Como estamos trabalhando localmente, né, falando, como aqui está rodando o XAMPP, por exemplo, que eu já expliquei um pouco na aula passada, o host nosso é o localhost, ou seja, um host local, ok? O nosso banco de dados, como vocês podem ver aqui, no MySQL, se chama curso PHP-OO. Se você tiver colocado um nome diferente deste aqui, você vai colocar este nome aqui. Esse DB aqui é o nome do banco de dados que nós vamos conectar, ok? O user aqui é o usuário mesmo. Se você tiver instalado o XAMPP, o usuário que vem já é o usuário root. Então você vai colocar aqui o nome do usuário, no meu caso root, e quando você instala, se você tiver colocado uma senha no MySQL, você vai colocar aqui, senão você vai deixar ela em branco. Por padrão ela vem em branco, ok? Mas se você tiver colocado alguma senha, você vai colocar essa senha, esse password aqui, ok? No meu caso eu criei aqui uma senha bem simplesinha mesmo, só para mostrar aqui no curso. O connect, ok? Então nós temos aqui o host, o banco de dados que queremos conectar, o nome do nosso usuário e a nossa senha, ok? E agora eu vou falar um pouco aqui sobre os modificadores de acesso. O que são os modificadores de acesso? São essas palavrinhas aqui que estão antes das nossas variáveis, private e, por exemplo, aqui o public. E além desses dois nós temos outro, que é o protected. Eu poderia, em vez de private, eu poderia colocar aqui protected, ok? Qualquer uma dessas aqui, são essas três. Mas o que é cada uma? Eu vou abrir outro bloco de comentário aqui para estar
passando isso para vocês, ok? Primeiramente, vamos falar aqui do private. O private, os modificadores de acesso, como o próprio nome diz, eles modificam a forma que podemos acessar as nossas variáveis ou os nossos métodos, ok? As nossas funções, que vocês podem confundir um pouco. Quando eu falo atributos, são as variáveis de uma classe, elas são chamadas de atributos, e os métodos são funções de uma classe, ok? Quando estão fora de uma classe, geralmente a gente chama de variável e função. Quando dentro de uma classe, ou seja, no paradigma orientado a objetos, essas variáveis se chamam atributos, que são os atributos dessa classe, e as funções da classe são chamadas de métodos, ok? E esses modificadores de acesso, eles mudam a forma que podemos acessar esses atributos e esses métodos, ok? Por exemplo, o modificador de acesso private, ele faz com que os meus métodos e as minhas variáveis sejam acessados apenas pelo meu próprio objeto, pela minha própria classe. Ok? Ou seja, se eu tentar vir aqui em outra classe, vamos dizer que eu tenho aqui no nosso arquivo anterior aqui, eu tenho minha classe casa, meu arquivo index.php. Se eu vier aqui e criar, por exemplo, aqui um objeto 3 da minha classe conexão, e tentar mudar por exemplo, se eu tentar mudar o host dele para qualquer outro valor, isso aqui iria gerar um erro. Por quê? Porque a classe casa, meu arquivo index.php, ele não é da minha conexão PHP, não é da classe conexão. Ou seja, eu não poderia estar fazendo isso. Não poderia mudar, eu não poderia estar alterando. Se eu tentar acessar daqui, da minha classe casa, por exemplo, eu tentar acessar, mudar esses atributos, eu não vou conseguir. Para isso, para me acessar de fora do objeto, de fora da minha classe, eu preciso de alguns métodos. Se eu tenho, por exemplo, meus atributos como private, eu tenho métodos igual nós fizemos na aula passada, como por exemplo o set e o get. Set e o get é uma convenção que a gente fala de encapsulamento, ou seja, que nós vamos deixar apenas a nossa própria classe trabalhar diretamente com os nossos atributos. Se a gente estiver acessando isso de fora, eles vão ser acessados por métodos, ou seja, por exemplo, o set e o get. O set para a gente mudar o valor do nosso atributo e o get para a gente conseguir retornar, pegar esse valor de volta, ok? Mas eu não vou entrar muito aqui nisso agora, que depois a gente vai ver mais sobre encapsulamento. Então o private, ele faz isso, pode ser acessado pela própria classe, o próprio objeto, e temos também o public, que ele é acessado de qualquer lugar do nosso programa. Ou seja, se eu tenho os meus atributos como public, eu posso acessar, modificar eles de onde for da minha aplicação, de qualquer lugar da minha aplicação, do meu programa, que esse modificador de acesso vai permitir. E é muito importante a gente falar também que se eu não coloco, por exemplo, se eu venho aqui, apago aqui e não coloco nada, o padrão é o public, ok? Então se eu não coloco nada, é a mesma coisa de eu estar colocando o public password, ok? Então esses são os dois extremos, private e public. Mas como eu disse, também tem o protected. O protected é um meio termo. Vamos dizer que eu tenho aqui minha classe conexão e tenho um atributo protected, ele pode ser acessado pela minha classe, pela classe conexão e por qualquer outra classe que herda essa minha classe. Esse conceito pode ficar um pouco vago agora, mas é bom você anotar, prestar atenção, porque depois na nossa próxima aula, nas nossas próximas aulas, nós vamos estar falando sobre herança e o protected
protected entra nessa parte, ou seja, a minha classe e qualquer outra classe que herda essa minha classe pode acessar esses meus atributos ou métodos protected, ok? Então eu vou colocar aqui acessado pela própria classe e pelas classes filhas, ok? Vou estar colocando assim, e quando a gente explicar a herança, eu vou voltar aqui e explicar mais um pouco sobre esse modificador de acesso, ok? E também aqui nós vamos falar um pouco sobre um método, que é o método construct. Ele é um método do PHP. Esse método construct aqui, o que ele faz? Voltando aqui na nossa classe anterior, vocês podem ver que quando eu quero criar um objeto da minha classe, eu tenho que criar uma variável e atribuir ela um new casa. Ou seja, eu estou falando que esse meu objeto vai ser um novo objeto da classe casa. Esse new aqui, essa palavra reservada, faz isso. Ele cria um novo, instancia um novo objeto da classe passada para ele, ok? Esse construct funciona da seguinte maneira. Quando eu uso um new casa, quando eu crio um objeto, ele vai lá na minha classe, por exemplo, se eu crio aqui um novo objeto casa, ele vem aqui na minha classe casa e verifica o meu método construct, que é o método construtor. E se tiver alguma coisa dentro dele, ele vai ser executado quando eu crio a minha classe, ok? Ou seja, quando eu criar um objeto da classe conexão, ele vai executar todo esse meu método aqui, toda essa minha função, ok? Por padrão, quando uma classe não tem um construct, como esse aqui, ele fica um construct vazio, ou seja, por exemplo, aqui na minha classe casa, é a mesma coisa de eu ter, por exemplo, um método construtor vazio assim, ok? Pode colocar até assim. É a mesma coisa, como a gente não tinha definido, quando eu crio um objeto casa, ele vem aqui, verifica, vê que o meu construtor está vazio e não roda nada, não faz nada, apenas cria um objeto e joga ele aqui na minha variável. Já se eu vier aqui e criar um objeto, vamos dar uma variável conexão, por exemplo, e falar que ela é uma nova conexão. O que vai acontecer aqui? Quando eu crio esse objeto, ele vem aqui na minha classe, verifica o meu construtor, ele vai verificar que o meu construtor tem um código para ser executado e vai executar ele toda vez que eu criar um novo objeto, ok? Então vamos verificar aqui agora o que o nosso construtor faz. Primeiro, a primeira coisa, ele cria uma variável PDO e atribui um new PDO. Você pode ver aqui que em lugar nenhum a gente tem uma classe PDO especificada que a gente fez, mas esse módulo PHP já provê nossa classe PDO. E se você for ver, esse PDO ele já tem um construtor que precisa de alguns parâmetros. Quando eu crio uma classe PDO, eu já passo alguns parâmetros para ele e ele já executa automaticamente e cria o nosso objeto PDO. Primeiramente, aqui nós colocamos aqui entre aspas duplas, eu vou explicar depois o porquê. E a primeira coisa aqui nós temos o MySQL, porque o nosso banco de dados, estamos usando MySQL, portanto aqui a gente especifica qual banco de dados a gente vai usar. MySQL, coloco 2 pontos e vou definir alguns parâmetros. O primeiro aqui, o host. Como a gente já tem todos esses atributos aqui em cima, a gente vai apenas usar eles. Então host é igual a, como vocês lembram, this, pega a referência da nossa classe, do nosso objeto, então ele vem aqui, this host é a mesma coisa de vir aqui e ver, o nosso host é localhost, então o host é igual a localhost, dbName é o nome do banco de dados que vamos trabalhar, que seria aqui a nossa variável, o nosso atributo db, depois uma vírgula e temos também o nosso usuário, vírgula, temos o nosso password, a nossa senha, ok?
Essas aspas duplas aqui é por causa do seguinte. Tem uma pequena diferença, você pode ver que aqui em cima estamos usando aspas simples e aqui aspas duplas. As aspas simples, elas imprimem, vamos dizer assim, elas imprimem o valor que temos aqui. Por exemplo, localhost. Localhost é localhost. Agora, se por exemplo eu vir aqui e tenho aqui o this user em aspas duplas, as aspas duplas elas interpretam isso aqui. As aspas simples elas não interpretam o que tem dentro delas. Elas contam aquilo tudo como um texto mesmo. As aspas duplas não, elas já consideram isso, elas interpretam isso aqui primeiro. Por exemplo, se eu coloco this user entre aspas duplas, ele vai vir aqui na minha classe, pegar o meu valor do usuário e colocar aqui no lugar para mim. Agora, se eu vir aqui trocar por aspas simples, ele não vai entender isso aqui como uma variável. Ele vai imprimir para mim isso aqui, this user, dessa maneira. Porque as aspas simples não interpretam como as aspas duplas. Você pode ver que até o programa aqui, ele muda aqui a cor, por exemplo. Quando está com as aspas duplas, ele tem as cores aqui. E se eu trocar aqui para aspas simples, ele muda a cor para a cor de texto normal, ok? Então, por isso que usamos as aspas duplas nesse caso, que ele vai interpretar aqui, ou seja, interpretar as nossas variáveis e passar para nosso método, ok? Então, criei um novo PDO, ok? E aqui nós temos apenas um if aqui, só para vocês verem aqui. Aqui está falando aqui, se não PDO, esse exclamação aqui seria não, ou seja, se o nosso PDO não tiver dado certo, se a nossa conexão não tiver dado certa, nós vamos dar um die, ou seja, vai morrer, vai parar a execução do nosso programa e vai mostrar para a gente essa mensagem, erro ao criar a conexão. Agora, caso tenha dado certo, ou seja, se tiver dado tudo certo a nossa conexão, ele vai imprimir aqui na tela conexão realizada com sucesso, ok? E aqui embaixo aqui nós temos aqui PDO exec setnames UTF-8. Isso aqui nós estamos apenas falando que essa nossa conexão ela vai usar o UTF-8 como padrão. Nós vamos falar sobre as collations do banco de dados, MySQL ou qualquer outro, em uma outra aula, mas esse aqui é, por exemplo, para não dar problemas de acentos, caracteres especiais, que dependendo do collation do nosso banco de dados, pode dar algum problema com esses caracteres especiais, acentos, etc. Ok? Então, só para vocês verem aqui, se eu tirar essa parte aqui, salvar, e vier aqui no nosso navegador aqui, e rodar, não vai imprimir nada. Por quê? Porque a gente não fez nada, a gente definiu a nossa classe, mas não tem nada. Como a gente não criou nenhum objeto da nossa classe, esse método aqui ele não é chamado nenhuma vez, então não vai acontecer nada. Agora, se eu voltar aqui e já criar o nosso objeto da classe conexão, salvar e voltar, ele vai dar aqui que a nossa conexão foi realizada com sucesso. Por quê? Porque nós passamos aqui todos os parâmetros certinhos para a nossa conexão. Agora, por exemplo, caso eu venha aqui e mude, por exemplo, o nosso password aqui, a nossa senha, salvo, e volto aqui, ele já me dá um erro, ok? Por quê? Porque esse password aqui, essa senha, não dá privilégio da gente conectar nesse banco de dados. Só se todos esses parâmetros estiverem corretos que a conexão vai ser realizada com sucesso, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula simples, mas aprendemos alguns conceitos legais que depois iremos revisar assim que for passando o curso. Nós vamos revisar sobre os nossos modificadores de acesso, método construtor, vamos ver também sobre as collations do banco de dados, ok? Mas espero que vocês tenham gostado e que continuem aí vendo os nossos vídeos. Uma boa tarde, um abraço a todos, até mais.